Fala galera, tudo bem com vocês? Eu peguei 5 questõezinhas aqui de reprodução humana como base para a gente poder desenvolver o nosso tema, né? Mas lembra da importância de que é necessário que você treine a sua escrita. Então, após a leitura de um enunciado, você pausa o seu vídeo, executa aquela questão, escreva o gabarito dela e aí depois sim você confira a explicação. Vamos nessa então. A primeira questão que eu selecionei foi uma questão da Unifesp. Em uma mulher, após a menopausa, ocorre a falência das funções ovarianas. Responda: como estarão as concentrações dos hormônios estrogênio, progesterona, FSH e LH em uma mulher após a menopausa, caso não esteja sendo submetida a tratamento de reposição hormonal? Explique o mecanismo que leva a essas concentrações. Para a gente discutir o tema, antes eu vou fazer uma breve apresentação sobre o aparelho reprodutor feminino. Aqui na imagem, a gente consegue identificar o útero com a tuba uterina, né? A lateral dela, a parte interna do útero. Opa, deixa eu só melhorar isso aqui. O útero, a tuba uterina, o canal vaginal. Tá aqui. Essa tuba uterina, ela está em aposição com o ovário, não é isso? A tuba uterina aqui, ó, em aposição com o ovário. Então, aqui está o ovário, aqui seria o útero, aqui é o canal vaginal e aqui está a nossa tuba uterina. Repare que a mulher, ao longo de um mês ou 28 dias, né, se a gente levar em consideração a regularidade do ciclo e estabelecer um padrão para que a gente justifique essa explicação, ao longo dos 28 dias, essa mulher ela precisa alterar a fisiologia do ovário e ela precisa alterar a fisiologia do útero para viabilizar a concepção. Eu costumo dizer que o ciclo menstrual ele tem um único objetivo, que é preparar o corpo da mulher para a concepção. Esse ciclo ele vai ser dividido num ciclo ovariano, onde a gente observa alterações na fisiologia do ovário em busca da ovulação, da liberação desse gameta, e alterações no ciclo uterino para que a gente crie um ambiente propício para o desenvolvimento embrionário. No folículo, no ovário em especial, a mulher apresenta estruturas que nós chamamos de folículos ovarianos. Se eu fosse fazer uma ampliação de um folículo ovariano, seria uma estrutura mais ou menos como essa. Uma urna revestida por tecido conjuntivo, é uma cápsula fibrosa de tecido conjuntivo, onde eu tenho a inserção de um grande grupo de células. Eu vou ter as células da teca externa, formando um revestimento externo, aqui nessa região. Aqui nessa região eu tenho as células da teca interna, que são células produtoras de hormônios esteroides, estrogênio e progesterona. Na parte interna, eu tenho várias célulazinhas que nós chamamos de células granulosas, que compõem um tecido de sustentação do ovário e que são responsáveis por secretar um fluido folicular que determina o crescimento do folículo. E aqui dentro eu ainda tenho o ovócito, que é esse aqui que eu simbolizei, maiorzão, que seria o gameta feminino. Bem, significa dizer então que ao longo dos 28 dias, vai ser o tempo estabelecido para a gente entender a explicação, ao longo dos 28 dias eu preciso alterar a fisiologia desse folículo ovariano para viabilizar o seu desenvolvimento, para que ele consiga efetivamente amadurecer, e eu tenho que fazer com que ocorra a ruptura dessa cápsula de tecido conjuntivo para que esse gameta seja liberado e recolhido para dentro da tuba uterina. Então aqui dentro eu vou ter um gametinha sendo liberado, recolhido para o interior da tuba uterina. Tem uma área da tuba uterina chamada de ampola da tuba uterina, mais ou menos nessa região, que é onde a gente vai ter a fertilização. Após a fertilização, de 3 a 5 dias, o embrião em desenvolvimento ele migra e ele se implanta exatamente aqui, ó, na parede do útero, no que a gente chama de endométrio. Ali eu preciso ter um ambiente propício para o desenvolvimento. Então, ao longo de 28 dias, eu altero a fisiologia do ovário para que eu possa expulsar esse gameta feminino e altero a fisiologia do útero, criando um ambiente propício, um quadro nutricional favorável para o desenvolvimento desse embrião. Pois bem, visto isso, agora a gente pode pensar no quadro interativo dos hormônios que vão atuar dentro do ovário, que vão atuar dentro da cavidade uterina. O início vai se dar sempre pela adenohipófise. O controle ele é hipofisário. Essa glândula, que nós chamamos de adenohipófise, ela está localizada dentro do nosso encéfalo e ela tem duas regiões, obviamente. A hipófise tem duas regiões.
Uma região mais anterior, que é a adenohipófise, e uma mais posterior, chamada de neurohipófise. A adenohipófise, com o estímulo de um hormônio hipotalâmico, que é o fator de liberação de gonadotrofinas, começa a produzir os hormônios gonadotróficos. São eles o FSH e o LH. O FSH e o LH vão atuar na estrutura do folículo ovariano, vão atuar sobre os ovários. O FSH, ele promove a maturação do folículo ovariano, ele faz com que esse folículo ovariano se desenvolva. Então, o que era um folículo primário evolui para um quadro de folículo secundário, o que era um folículo secundário evolui para um quadro de folículo maduro. Nesse momento, dentro do folículo ovariano, você já tem um antro, que é uma cápsula formada por um fluido folicular, muito evidente, mostrando esse crescimento folicular. Até que quando esse folículo alcança o maior grau de desenvolvimento, você tem um pico de secreção de LH. O LH, ele tem esse nome, ele é chamado de hormônio luteinizante porque ele é responsável por formar o corpo lúteo. Corpo lúteo que nada mais é do que um resquício do folículo ovariano. Então é muito comum a gente afirmar que o LH é o hormônio responsável pela ovulação. Vamos mais uma vez. Eu inicio o meu ciclo com um pico de secreção de FSH, na verdade não chega a ser um pico, né? Essa variação é uma variação inclusive muito pequena, mas eu tenho um aumento nos níveis de FSH, esse FSH estimula a maturação do folículo ovariano. O folículo ovariano progride nas etapas do desenvolvimento até que ele alcança a fase de folículo maduro, onde eu tenho maior suscetibilidade à ação do LH. O LH é o hormônio luteinizante, ele recebe esse nome porque ele vai formar o corpo lúteo. Então, ao longo dos 28 dias, eu promovi a maturação do folículo ovariano e promovi a ovulação. Eu começo a contagem do meu ciclo exatamente a partir do primeiro dia de sangramento. Primeiro dia de sangramento, eu comecei a minha contagem, o FSH aumentou, promoveu a maturação do folículo. Esse folículo apresenta células responsáveis pela produção dos hormônios esteroides, estrogênio e progesterona. Nessa fase inicial, quando você vai apresentando o maior desenvolvimento do folículo ovariano, ele vai aumentando a sua capacidade de produzir estrogênio. E esse estrogênio é quem vai agir sobre a cavidade uterina. Então eu começo a contagem com o primeiro dia de sangramento, o nível de FSH aumenta. Com o aumento do FSH, eu promovo a maturação do folículo ovariano. Com a maturação do folículo ovariano, a atividade secretora se torna cada vez maior, então os níveis de estrogênio também aumentam. Até que chega o quinto dia do ciclo e o nível de estrogênio já é alto o suficiente para interromper a menstruação e iniciar uma fase chamada de fase proliferativa. Em função disso, eu costumo afirmar que o estrogênio ele é um hormônio que tem um efeito reparador. Ele repara o endométrio que estava descamando. Após essa fase de reparo, o ciclo progride, o folículo assume o maior grau de desenvolvimento até que ocorre a ovulação pelo estímulo do LH. Com a ovulação, forma-se o corpo lúteo e eu tenho um novo pico de secreção para o estrogênio e tem um pico de secreção de progesterona. Essa progesterona também vai atuar na cavidade uterina. Lembra, a ideia é criar um ambiente propício para o desenvolvimento embrionário. Enquanto o estrogênio apresenta um efeito reparador, a progesterona vai ter um efeito dito protetor. A ideia central é impedir que ocorra a descamação do endométrio. A ideia central é manter essa camada funcional do útero bem espessa, bem vascularizada, para que o embrião possa se desenvolver com uma certa tranquilidade. Então, esse é o nosso arranjo. Essa é a evolução do quadro hormonal ao longo dos 28 dias. Ao final do meu ciclo, se essa mulher não for fertilizada, o corpo lúteo, que mantém essa secreção de estrogênio e progesterona alta, degenera. Com a sua degeneração, os níveis de estrogênio e progesterona caem e isso faz com que a mulher menstrue, reiniciando um novo ciclo. Eu vou tentar fazer agora a evolução gráfica desses hormônios, tanto dos hipofisários quanto dos hormônios ovarianos. A ideia central é, inicialmente, eu tenho um aumento do FSH e aí depois uma leve redução. Repare
que eu estou trabalhando com um ciclo que tem 28 dias, um ciclo que tem 28 dias, perdão, vamos de novo aqui porque o negócio passou, né? Então aqui está a evolução do FSH, pensando num ciclo que tem 28 dias, e essa seria mais ou menos a evolução do LH. Se eu for contabilizar o meu ciclo, ai meu Deus do céu, então essa seria a evolução do FSH e essa seria a evolução do LH. Aqui está o LH, aqui está o FSH. Pensando no meu ciclo, aqui seria o dia 1, aqui seria mais ou menos o dia 14, aqui mais ou menos o dia 28. Repare que o LH tem um pico próximo ao 14º dia, né, bem centralizado ali a ele, exatamente para que a gente possa determinar o evento de ovulação. A questão toda é que estrogênio e progesterona também vão apresentar um comportamento. Ao longo dos 28 dias, o estrogênio tem uma curva um pouco mais desviada quando comparada ao FSH, e ele tem um segundo pico, né? Um pouquinho menor, seria um comportamento mais ou menos como esse. Esse seria o estrogênio. Exatamente porque o FSH promove a maturação, com a maturação do folículo a capacidade secretora aumenta. O ciclo evolui, no 14º dia ocorre a ovulação. Com a ovulação, o corpo lúteo define o segundo pico de produção de estrogênio e promove o pico de secreção da progesterona. O pico de progesterona já ocorre lá bem perto do final do meu ciclo. Repare então que essa mulher ela estava menstruando entre o dia 1 e o dia 5. Do dia 5 ao dia 14, ela está numa fase chamada de fase proliferativa. É o efeito reparador do estrogênio. E do 14º até o 28º dia do ciclo, ela já está na fase secretora, comandada lá pela minha progesterona. Felipe, não fui fertilizada, o corpo lúteo degenerou, os níveis hormonais caíram, você menstruou, reiniciou um novo ciclo. Agora, uma mulher que é fertilizada, assim que fertilizada, forma-se um anexo embrionário chamado de córion. O córion, ele vai ser responsável por produzir um hormônio que é a gonadotrofina coriônica, ou beta-HCG. E essa gonadotrofina coriônica, ela atua diretamente sobre o corpo lúteo, mantendo ele ativo. Enquanto esse corpo lúteo for ativo, permanecem altos os níveis de estrogênio e de progesterona. No 3º mês de gestação, a placenta já está completamente formada, então a produção de estrogênio e progesterona passa a se dar por esse anexo embrionário. A gonadotrofina coriônica decai e aí a gente passa a ter uma influência muito pequena desse hormônio sobre o corpo feminino. Quando chegar lá próximo do 9º mês de gestação, ela tem um pico de secreção de ocitocina e isso faz com que ela entre em trabalho de parto. O estrogênio tem um papel importante também na ativação dos receptores para ocitocina lá no útero. Seriam basicamente essas informações para que a gente compreenda o ciclo menstrual. Vamos tentar agora responder a nossa questão. Em uma mulher após a menopausa, ocorre a falência das funções ovarianas. Bem, penso eu, se eu tenho falência das funções ovarianas, a capacidade de produzir estrogênio e progesterona decai. Então, como estarão as concentrações dos hormônios estrogênio e progesterona? Estrogênio e progesterona estarão com baixíssima concentração, em contrapartida, FSH e LH estarão com uma concentração muito alta. Eu suprimi essa informação para responder exatamente durante o enunciado. O FSH ele faz o feedback negativo, uma retroalimentação negativa com o estrogênio. O LH faz um feedback negativo com a progesterona. O estrogênio faz um feedback negativo, o estrogênio faz um feedback negativo com o FSH. E a progesterona faz um feedback negativo com o LH. Se eu não tenho a produção de estrogênio e progesterona, porque eu não tenho mais folículos ovarianos funcionais, não há feedback negativo, FSH e LH permanecem em alta. Explica o mecanismo que leva a essas concentrações, como já dito anteriormente, é a alça de retroalimentação negativa. Bem,
Falando nisso, a gente já pode antecipar o papel da pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, ela nada mais é do que um pacotinho de estrogênio e progesterona que inibem FSH e LH. Inibindo o FSH e inibindo o LH, eu não tenho maturação do folículo ovariano, também não tenho ovulação, mas continuo tendo interferência no ciclo uterino. Por isso que quando a gente retira a medicação, a mulher tem um leve sangramento, que a gente chama de menstruação, apesar de existir uma grande diferença no que diz respeito ao fluxo. Basicamente, esse seria o papel da pílula anticoncepcional, né? Ela seria anovulatória. A função dela seria de evitar a ovulação. Ok? Vamos para a próxima. Próxima questão, UERJ 2016. Novos métodos contraceptivos vêm sendo testados a fim de reduzir os problemas associados ao uso contínuo de hormônios pelas mulheres. Um deles consiste na aplicação de um gel nos vasos deferentes, provocando uma obstrução reversível sem necessidade de uso diário. Entretanto, a utilização inadequada desses contraceptivos pode resultar em gravidez. Indique de que maneira a pílula anticoncepcional feminina e o gel citado impedem a gravidez. Aqui a gente já pode responder, né? A pílula anticoncepcional feminina é um pacote de estrogênio e progesterona, em alguns casos só estrogênio, outros só progesterona, mas enfim, nessa situação, nesse cenário, a ideia é estrogênio fazendo feedback negativo no FSH, progesterona fazendo feedback negativo no LH, e aí inibindo a maturação do folículo e inibindo a ovulação, eu acabo não tendo a contracepção. Bloqueando o canal deferente, eu não consigo incorporar espermatozoides ao sêmen. Vou tentar aqui desenhar o órgão reprodutor masculino. Nossa, que estranho. Bem, deixa eu apagar aqui tudo. Tá aqui, ó, o órgão reprodutor masculino. Ô, meu pai do céu. Tá ele aqui. Aqui a gente tem o pênis. Aqui a gente tem a bolsa escrotal. Dentro da bolsa escrotal, a gente identifica o testículo, onde a gente encontra os túbulos seminíferos. Lá nesses túbulos seminíferos, nós identificamos as células germinativas que vão originar os espermatozoides, as células de Sertoli e as células de Leydig. As células de Sertoli produzindo a proteína de ligação ao andrógeno, que eleva a concentração de hormônios androgênicos nos túbulos, e a célula de Leydig lá produzindo a testosterona. Logo acima do testículo, a gente tem o epidídimo. O epidídimo é uma bolsa que armazena espermatozoides. Inclusive, é um local onde esses espermatozoides acabam se capacitando, né? Ganhando um pouquinho mais de atividade. E logo depois a gente segue com o canal deferente e uretra. Aqui está o canal deferente e aqui seria a uretra. Lembra que a uretra masculina ela é comum para o aparelho reprodutor e para o aparelho excretor. Além disso, a gente ainda identifica glândula bulboretral, próstata e glândula seminal. Cada uma delas produzindo uma parte do fluido, chamado de sêmen, fundamental para que ocorra a concepção. Repara que se eu bloquear esse canalzinho aqui, ó, que é o canal deferente, se eu bloquear esse canal, eu não vou ter a inserção de espermatozoides no sêmen, mas eu continuo ejaculando normalmente, porque eu continuo produzindo o fluido prostático, o fluido bulboretral e o fluido seminal. Então, esse gel que bloqueia o canal deferente, ele define um método contraceptivo porque impede que espermatozoides sejam acrescentados ao sêmen. Em seguida, identifique o local ideal no qual os embriões se implantam no caso de gravidez. Mole também pra gente. A gente sabe que o embrião se implanta no útero, especificamente no endométrio, na camada funcional do útero, apresentando uma característica do órgão que justifique a sua resposta. Você poderia determinar que o útero, né, na camada funcional, tem-se um ambiente altamente vascularizado, com nutrientes que favorecem o desenvolvimento até que a placenta se forme. Poderia falar também sobre a questão da morfologia do endométrio. Eu acho que é algo menos viável, né? Você falar sobre a textura que influencia na implantação, mas você poderia lembrar também do fato de ser um órgão muscularizado, o que faz com que eu consiga segurar essa gravidez por um longo período de tempo até que ela se desenvolva até o final. Ok? Espero que esteja tudo claro por aí. Vamos nessa. A próxima questão
É uma questão da USSC, Universidade de São Caetano. Em um ano foram realizadas mais de 60 mil laqueaduras pelo SUS. Segundo o Ministério da Saúde, o procedimento é indicado para mulheres acima de 25 anos ou para mulheres que tenham mais de 2 filhos. Em que consiste a laqueadura? Essa é fácil da gente responder. A laqueadura consiste em cortar ou bloquear a tuba uterina. A gente pode fazer o desenho de novo aqui, né? Útero, aqui tá... Ops, de vez em quando acontece isso. A laqueadura consiste em cortar a tuba uterina, né? Então aqui está o útero, canal vaginal aqui, né? O útero está aqui está a tuba. Em aposição, a gente tem lá os 2 ovários, que ficam suspensos pelo ligamento suspensor do ovário. Tá? Então aqui, né? Se eu cortar a tuba uterina, o gameta que foi liberado pelo ovário não vai entrar no útero, e se ele não entra no útero, ele não pode ser fertilizado. Então é um método de bloqueio, uma barreira mecânica. Impede o encontro entre os gametas. Além de ser um método contraceptivo, a laqueadura também protege a mulher contra a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. De cara, esse termo doenças sexualmente transmissíveis já não se usa mais, né? Não tiveram o cuidado devido na hora de elaborar o enunciado. Hoje a gente não fala em DST, mas sim em ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Exatamente porque em muitos dos casos você pode apresentar o agente causador da doença, mas você ainda não manifestou os sintomas da doença. Então você tem uma infecção sexualmente transmissível e não uma doença sexualmente transmissível. E a resposta é: o método permite que eu tenha essa proteção? Não permite que eu tenha essa proteção, exatamente porque sem o preservativo, ou o masculino ou o feminino, você tem um contato íntimo entre os órgãos genitais, né? Você tem um contato íntimo entre os órgãos genitais, além de você ter um contato com as secreções dos aparelhos reprodutores. A gente sabe que esse é o principal meio da difusão dessas ISTs. Ok? Próxima. O FJF 2015. Existem 2 ciclos reprodutivos nas mulheres: o ciclo menstrual e o ciclo ovariano. Me permita discordar. Existem 2 ciclos reprodutivos, um ciclo uterino e um ciclo ovariano. E esses compõem um ciclo chamado de ciclo menstrual, que mostra as alterações no aparelho reprodutor feminino ao longo de um mês para viabilizar a concepção. Outros animais têm ciclos que funcionam em intervalos diferentes de tempo. O cavalo, por exemplo, tem um ciclo estral e por aí vai. É essencial que ambos funcionem de forma sincronizada e coordenada para que ocorra a reprodução. Tal sincronismo fica a cargo do sistema endócrino, que liga os 2 ciclos através de hormônios. Cite os 2 hormônios produzidos pela adenopófise que atuam no ciclo ovariano. Opa, mole pra gente. 2 hormônios da adenopófise, FSH e LH. Descreva as respectivas funções. Vai no campo semântico. FSH é a sigla para hormônio folículo estimulante, né? Hormônio folículo estimulante promove a maturação. Oh, meu pai do céu. Promove a maturação do folículo ovariano. É isso que ele faz. Esse é o papel do FSH. O LH, campo semântico, hormônio luteinizante, ele forma o corpo lúteo. Mas, ora, o corpo lúteo é um resquício do folículo ovariano. Então, esse cara aqui é o cara responsável por promover a ovulação. Ovulação barra formação do CL, do corpo lúteo. Onde são produzidos os hormônios estrogênio e progesterona? Estrogênio e progesterona são produzidos nos ovários. Se você quiser dar uma floreada, você vai dizer que é no folículo, nos folículos ovarianos. São as células da teca interna do folículo quem produzem esses hormônios. O que ocorre quando o nível desses hormônios diminui? Queda de estrogênio e progesterona. Opa, baixou estrogênio.
Baixou progesterona, mole pra gente, o que ocorreu? Menstruação. Você iniciou um novo ciclo. Quando os hormônios de gravidez detectam no sangue o hormônio gonadotrófico, sabe-se que a mulher que está grávida, beleza, é a gonadotrofina coriônica. Qual a ação desse hormônio para a manutenção da gravidez? Opa, manutenção da gravidez é porque beta-HCG vai operar lá no corpo lúteo, mantendo altos níveis de estrogênio e de progesterona. Matamos. Repare que as questões elas começam a se repetir, né? Próxima. Uninove 2016. O sistema genital masculino é formado por glândulas próstata, vesiculares e bulbo-uretrais. Essas aqui, ó, que ele está chamando de vesiculares, eu imagino que seja a vesícula seminal. Glândula seminal, bulbo uretral e próstata. Testículos no interior do escroto, epidídimos, dutos deferentes e uretra. Qual desses órgãos produz testosterona? Tá tão fácil, gente. Órgão que produz testosterona no homem, testículos. Se quiser dar uma floreada, são as células de Leydig. Células de Leydig, que estão localizadas lá nos túbulos seminíferos que produzem testosterona. Qual é o papel da testosterona na puberdade? Desenvolvimento do genital, tanto a genitália interna quanto a genitália externa, e determinação dos caracteres sexuais secundários. Padrão de distribuição de pelos no corpo, o próprio crescimento de pelos, o engrossar da voz, o maior depósito de proteínas no músculo, todos esses, maior secreção de glândulas sebáceas, tudo isso está relacionado com a testosterona. Então a testosterona na puberdade ela vai promover a pubarca, que é o desenvolvimento do aparelho reprodutor masculino e o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. A vasectomia é um método contraceptivo cirúrgico não reversível naturalmente, porque hoje a gente sabe que é possível reverter se ao invés de você cortar o canal deferente, você fizer uma obstrução. Dependendo do período de tempo que você fez a cirurgia, é relativamente tranquilo você fazer a reversão. Como fica o nível de testosterona em um homem submetido à vasectomia? Em nada muda, né? Lembrando que a testosterona é um hormônio, como todo hormônio é uma secreção endócrina, então ela é produzida e lançada no sangue. Não acha você que a testosterona produzida na célula de Leydig terá outro destino diferente. Ela chega ao sangue e aí ela passa a circular pelo seu corpo. Justifique sua resposta. Não há alteração na secreção de testosterona pelas células de Leydig no homem vasectomizado. O hormônio continua apresentando elevação no plasma, sem nenhum tipo de alteração. Bem, espero que algumas questões centrais do tema reprodução tenham sido discutidas hoje. Até a próxima, gente. Um beijo!